Olá, alunos. O vídeo que eu estou devendo aqui para vocês, para a atividade que ficou para casa no dia 4 de novembro. Vocês tiveram os ensaios, então coloquei as atividades. E esse vídeo aqui é para que vocês possam fazer, tá? Então, o capítulo 22, ele vai tratar de uma teoria filosófica chamada falsificacionismo. Eu tive a oportunidade de ler alguns livros do Popper, então eu tenho alguma familiaridade com ela. Mas o capítulo, ele começa de um modo correto. Ele começa te apresentando a pergunta: o que é científico? Ou, vou usar aqui como equivalente, o que é ciência? O que caracteriza a ciência? O filósofo Karl Popper, se eu não me engano, em 1930, ele já lançou um livro, né, muito preocupado. Já houve uma questão sobre o que caracteriza a ciência. Existe ciência de mentira ou pseudociência, né? Então, o Popper ele veio nessas perguntas e fez uma obra muito importante chamada, deixa eu mostrar aqui para vocês, A Lógica da Pesquisa Científica. Esse livro aqui, eu tenho ele, não é um livro fácil de ler, mas ele faz contribuições interessantes. Para vocês saberem, Popper é esse senhor aqui. Tá? Foi um dos filósofos mais influentes no século XX. A pergunta o que é ciência é muito importante, porque você tem que caracterizar. Existem formas de conhecimento que não são científicas. Isso não prejudica em nada. E caso vocês achem estranho, filósofos são naturalmente ligados à ciência. Tem a imagem do filósofo não ser envolvido com isso, essa imagem é um pouco de propaganda falsa. A ciência, para vocês terem uma ideia, ela nasce de questões filosóficas ali do Renascimento e vai se desdobrando. O termo cientista, se eu não estou errando aqui no improviso, foi criado por um filósofo chamado Wheeler. Tá? Então, os filósofos sempre estiveram muito discutidos, justamente porque eles questionam sobre o conhecimento. Então, o conhecimento científico é um caso especial onde ele se pergunta. Então, o Popper, quando começa a trazer essa pergunta, essa pergunta tem muitos lados, mas o que eu vou trazer aqui para vocês é uma definição preliminar. Então, ela é preliminar, é para começarmos. Ela não é a do Popper. O Popper vai melhorar isso daí. Mas, olhando ali no recorte, a gente pode entender o seguinte: o que faz uma teoria ser científica é o estudo dos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais, eles acontecem no mundo e estão disponíveis para todos. Nossa, professor, que frase complicada. O que ele está dizendo é que os fenômenos naturais eu posso chamar alguém e mostrar. É algo dado aos sentidos. E aí que vem a palavra empírico. Os nossos sentidos podem conhecer esses fenômenos e aí nós procuramos entendê-los. E o Popper vai usar isso daqui como uma ideia muito forte, mas ele vai desenvolver. Então fique bem claro, uma definição preliminar. Então, né, o estudo dos fenômenos naturais e como se faz isso. Então, para eu apresentar a ideia do Popper, fica melhor se eu trazer algo que não tem na apostila, que é a ideia de ciência indutiva, que ele vai criticar. A visão indutivista da ciência já foi dominante e ainda é muito comum pensar que ciência é um processo indutivo. O Popper vai criticar. E aí você entende melhor o falsificacionismo comparando com o indutivismo. Mas vai ser bem rápido. Então, o indutivismo ele vai colocar uma coisa assim interessante, né? Observa-se alguma coisa na natureza. Então, você viu um raio caindo em algum lugar. Percebeu? Observa-se. Os fenômenos naturais acontecem e nós ficamos curiosos nele. Guarde isso daqui que eu estou falando. E aí, a partir daí, que o cientista começa a investigar. Então, sem brincadeira, colocar numa imagem é como se o cientista estivesse vivendo a vida dele. Aí um dia ele observa algo, aí somente a partir dali ele fica curioso. Quando ele fica curioso, ele começa a ver casos parecidos. Olha, caiu um raio de novo. Caiu um raio num dia de chuva. Começou a chover, caiu outro raio. No dia 20, às 17 horas, caiu outro raio. O cientista, ao perceber um certo ciclo, né, de repetição em alguns fenômenos, ele vai formar uma conjectura. Conjectura é um tipo de inferência. Inferência é o modo como nós pensamos. Que é o quê?
eu junto algumas coisas, por isso com, de juntar, com, e faço uma injunção, né? Eu tento ter uma ideia. Então você olha ali aquele fenômeno repetidamente e formula alguma ideia sobre como que ele é. Aí vem a hipótese. Por que será que o trovão se desloca, se dirige em direção à Terra? Ou, por exemplo, por que acontecem os eclipses? Você vai formar uma hipótese. E aí, essa hipótese vai ter característica o quê? Você vai tentar formular qual que é a ideia universal que vai te confirmar se você entendeu corretamente o que acontece na natureza. Então você vai formular uma hipótese com pretensão de ser universal, uma verdade. Você vai descobrir uma verdade final sobre a natureza. Olha, os elétrons se deslocam no ar, né, que é o trovão, por causa da diferença de potencial. A Terra tem a carga negativa maior e os elétrons que estão ali na nuvem se dirigem, né, para aquele diferencial de carga. E aí você vê o raio acontecendo. Vou colocar aqui numa imagem. Não sei se o professor de física vai gostar, mas é como se fosse uma chuva de elétrons, um trovão. Pega lá e cai. E aí você formula o quê? Essa ideia de ciência, você tem duas opções. Ou você descobre uma verdade absoluta sobre a natureza, ou você começa do zero, formula uma nova hipótese. O Popper, ele vai ter um grave problema com isso daí. Ele vai achar que tem coisa legal, mas o problema é grave. Em primeiro lugar, ele vai achar que não é assim o cientista do nada observa. Mas eu não vou trabalhar essa dúvida agora. Eu vou mostrar mais para frente como que ele critica. Mas ele vai falar, não é que o cientista está de boa e do nada ele tem curiosidade. Mas a crítica mais importante dele é a crítica contra a indução. A indução, caso vocês não saibam, ali no alto, ó, o problema da indução é a ideia de inferir, quer dizer, ter uma nova ideia a partir de casos parecidos. Por que você se alimenta quando você sente fome? Aí você fala, porque me satisfaz. Quando você sente fome de novo, você come de novo. Na próxima vez que você tiver fome, você fala, preciso comer, porque da outra vez me saciou. Então você já começa a prever as coisas. O Popper vai falar o seguinte, a indução ela tem um problema. Embora tenham dois tipos de indução, ele não acha, tem um que ele acha melhor, mas ele não é a melhor forma de raciocínio. E vou explicar para vocês por quê. O Popper tem um paradoxo do cisne, ficou muito famoso. Não sei se vocês sabem, mas o cisne negro ele existia na Austrália, ele não era conhecido pelo europeu. Então os europeus tinham certeza absoluta que não existia um cisne negro. Então eles tinham séculos de conhecimento que havia o cisne branco, então eles falavam, não existe cisne negro. Aí passou mais um dia, aí alguém perguntava para alguém da Europa, por que você acha que não existe cisne negro? Ah, porque nunca ninguém viu antes. Meu pai não viu, o meu avô não viu, o meu bisavô não viu. Você entendeu? Você está somando casos para defender que não existem. Quando chegaram na Austrália, encontraram um cisne negro. Então, a soma de casos antigos não permite afirmar uma verdade universal. Nunca vai permitir. Mesmo que acerte, a indução ela não tem essa capacidade. Nós nunca saberemos, a partir de um número de casos infinitos, qual que é a verdade universal, porque justamente a verdade universal não depende de casos particulares. E nós, seres humanos, só conhecemos casos particulares. Você só conhece aquelas coisas que você viu durante o período da sua vida. Você não é uma divindade que existe o tempo inteiro para ter observado tudo. Então Popper vai falar, a indução não funciona. Pode acertar, mas ela não consegue resolver o problema. Mas ele percebeu que haviam dois tipos. A que ele mais rejeita é a enumeração, que é a ideia que somando casos parecidos eu posso afirmar uma verdade. Ele considera esse tipo de raciocínio um problema. Não é nem que ele critica, para ele é muito errado. Mas tem a eliminação. A eliminação é você tentar descartar, percebe? Não é afirmar, é o contrário. Como que eu posso descartar alguma coisa?
A partir do momento que se mostra que não é como a gente pensava. Vou dar um exemplo. Alguém de vocês nunca viu um peixe. Aí você vê alguns animais andando da terra e você olha o peixe dentro da água e fala: Ah, eu acho que esse animal ele pode viver fora da água. Quando você põe o peixe para fora da água, você descobre que não. Percebe? Ó? Não. Aí você elimina essa ideia. Ah, ele morreu, o peixe morreu fora da água. Não posso defender essa ideia, porque eu já tive uma experiência comprovando isso. Então o Popper ele vai falar: a enumeração ela não presta, mas a eliminação ele vai guardar no bolso para apresentar a ideia dele. Então, até agora, eu apresentei para vocês uma ideia de ciência indutivista que o Popper rejeita, para a gente entender melhor a visão popperiana ou o falsificacionismo. No falsificacionismo, ele vai começar a falar que, em primeiro lugar, vocês podem ir na página 124 que está escrito isso. Não é que o cientista está vivendo de boa e do nada algo acontece e ele fica curioso. O cientista já é alguém que vive pesquisando. O cientista já tem um problema. Ele quer entender por que você tem elétrons se dirigindo em direção à Terra, quando há diferença de potencial entre as nuvens e o corpo da Terra. Ou, por exemplo, eu estou encontrando organismos reagentes que reagem a uma bactéria. Ele já tem uma curiosidade. Isso é importante, eu falei que viria aqui e vai ficar claro. O Popper vai falar que o cientista, sim, ele forma conjecturas para uma hipótese. Só que não é uma hipótese do nada, ele já tem um problema. Ele já conhece o assunto, ele já é da área. E aí, ele, para entender o problema que ele vai colocar, ele vai formular uma hipótese. Aí você fala, mas professor, até aí está muito parecida com o indutivismo. Não que vai ficar bem diferente. O importante aqui é que o Popper vai colocar assim, um cientista, quando ele formula uma teoria, ele tem que relacionar coisas. Então você pega e fala assim, o elétron, ele se desloca do corpo das nuvens em direção ao solo, porque existe uma força, né, vai ter a força, se eu tiver errado aqui, o professor de física me perdoe. Você vai ter uma diferença de carga elétrica e o elétron, ele sempre vai em direção à carga negativa. Então note que eu já tô juntando aqui o elétron, aí eu começo a falar que existe uma carga elétrica que varia de positivo para negativo e ela tem intensidade. E aí o elétron ele tem um movimento de se deslocar. Professor, não entendi com esse exemplo. Vou te dar outro exemplo. Como que eu calculo a trajetória de um cometa? Você vai pegar o traçado que ele vem fazendo ao se deslocar do espaço, vai considerar a velocidade que ele apresenta e vai olhar se continuamente ele vai bater em algum planeta, em alguma coisa. Percebe? Eu estou juntando coisas, né, da natureza para tentar prever o que vai acontecer. Nessa que eu vou tentar prever, a gente já conhece o problema da indução. E aí é onde o Popper vai mostrar a principal diferença. Ele vai colocar que o cientista ele não descobre verdades universais, diferente da ciência indutiva. Ele vai falar, na verdade, o cientista ele sempre está procurando uma teoria melhor. Na medida em que ele está procurando uma teoria melhor, ele está refutando uma teoria mais antiga. Olha a diferença da ciência indutiva que a gente começou vendo. Ah, não, o cientista do nada fica curioso. Aqui ele está falando, não, o cientista é alguém que está sempre questionando. Cientistas, não, a ciência para o Popper não é um processo de verdade absoluta. Ao contrário, é um trabalho contínuo de substituição por novas teorias. Professor, dá um exemplo científico? Claro. O Newton, por exemplo, formou um dos mais lindos e sólidos sistemas de explicação da natureza. Eu acho que no nono ano vocês tiveram já as leis de Newton, porque o nono ano já falou isso para mim. Aí o que acontece ali? Para o Newton, ele explicou muita coisa, muita coisa. Só que o Newton, ele tinha a ideia de que o espaço era absoluto e invariável. Não sei se vocês sabem, o Einstein defendeu uma teoria
que colocava que o espaço não pode ser absoluto, é o espaço-tempo. E aí teve uma experiência, aí a primeira experiência que eu estou lembrando agora, de observação do eclipse solar. Se eu não me engano, a observação foi feita até aqui no Brasil. Aí assim, ó, vamos entender pela lógica do falsificacionismo. Se a teoria do Newton se mostra boa, veja, não é verdadeira. O Einstein não vai conseguir provar que a luz faz curva. O problema é que o Einstein, com o experimento, mostrou que a luz faz curva, então o espaço-tempo se distorce. Percebe? O Einstein descobriu uma falha dentro do pensamento do Newton. Então, o Einstein, vamos colocar aqui na linguagem do Newton, refutou a teoria do Newton, mostrou problemas, e aí novas hipóteses tentando explicar melhor, porque já descobrimos o que não dá certo. A eliminação. Lembra que eu falei da indução? O Popper guarda isso daqui. A enumeração para ele não tem utilidade. Não se deve trabalhar. Mas nós sempre podemos fazer experimentos para descobrir falhas. Então agora fica melhor de entender. O falsificacionismo tem que ficar claro. Não é que ele defende teorias falsas. O que ele está falando é que as teorias têm que funcionar de um jeito onde eu posso achar falhas. Caso elas não tenham, melhor para elas. Mas a ciência é esse processo de sempre substituição por novas teorias. Tá certo? Aqui os principais pontos foram colocados. Não vou me estender nesse vídeo, mas não faltou nada. Leiam a apostila que vocês vão ver que esses pontos estão aí. A parte da ciência indutiva pode ser que apareça na prova. Por isso que é muito bom ver o material do professor. Isso daqui é um conteúdo a mais. Tá? E não está na apostila. Mas não vou me estender para não ficar tão cansativo. Tá? E guardem isso daqui, tá? Paradoxo do cisne negro. Acho interessante vocês gravarem. Então até a nossa próxima semana. Uma boa semana e um bom final de semana para vocês aí.